Salve, graças, a paz do Senhor Jesus, amém? Vim falar um pouco sobre esse livro aqui, que está sendo um dos mais vendidos na categoria religiosa, segundo a Amazon Prime. E hoje eu vim falar um pouco sobre a minha experiência com esse livro. Eu fiz essa leitura agora no mês de agosto e terminei ele faz umas 2 semanas atrás e eu estava montando um roteiro para vocês. Vou falar um pouco sobre a minha opinião sobre esse livro. Então, se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você quiser receber mais vídeos como esse e que Deus abençoe a sua vida, amém? Bom, gente, primeiramente eu quero dizer que esse livro aqui do Rodrigo Bibo, ele é muito bom, de verdade. Em um mundo cristão antropocêntrico que a gente vive hoje, ele é muito necessário, né? Ele realmente nos leva a ser submetidos ou submissos ao senhorio de Cristo, porque ele fala que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas, que nada, nada, nada deve ocupar nosso coração a não ser a vontade de Jesus. E isso é muito necessário para os tempos de hoje, já que existe muitas pessoas que estão fazendo músicas, e até mesmo o mundo gospel de hoje em dia é muito antropocêntrico, coloca o homem no centro de tudo, fala que você vai realizar os seus sonhos e tudo mais. Existe a teologia coach, existe isso, existe aquilo, e em meio a todo esse caos, existe esse livro que vem rompendo barreiras, tem se tornado um dos livros mais vendidos da Amazon, como eu disse inicialmente, e ele é muito necessário mesmo. Se você quer se limpar, né, jogar fora toda essa teologia antropocêntrica e entrar numa teologia cristocêntrica, leia esse livro que você vai gostar bastante, de verdade. Bom, mas uma das coisas que mais me chocou mesmo foi o capítulo 5 desse livro, que ele tá mais ou menos aqui, não, aqui é o capítulo 6, aqui é o capítulo 5, que o tema é esse aqui, ó. Senhor, qual a sua vontade para a minha vida, né? Esse capítulo foi um dos capítulos que mais me chamou a atenção, onde eu prestei atenção e a minha mente veio a milhão, assim, pensando nesse capítulo. E foi um dos capítulos que eu li assim e eu falei, nossa, como eu não pensei nunca nisso antes, né? Ele começa dizendo nesse capítulo 5 que nós cristãos temos uma prática muito mundana, a gente tem uma atitude muito idólatra. E isso tem atrapalhado muito a nossa vida cristã, né? Eu inicialmente discordei dele, né? Ele falou que perguntar a vontade de Deus é uma coisa que é redundante, né? Porque a vontade de Deus já está totalmente explícita na palavra e tudo mais. E eu inicialmente discordei dele em alguns pontos, mas eu depois parei para raciocinar um pouco sobre o que ele tinha dito, e eu vi que na verdade ele estava falando toda a verdade através desse capítulo. Eu estava conversando com uma pessoa há um tempo atrás, e essa pessoa falou para mim que ela não tinha certeza de um chamado pastoral, se ela tinha um chamado pastoral para pregar mensagens de Deus e tudo mais. Mas um ponto muito específico e muito importante para nós observarmos é que, independente de cargo eclesiástico, independente se você é pastor, se é diácono, se é presbítero, se é ministro de louvor, se é apóstolo para quem tem apóstolo, se é bispo, se é não sei o que, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, temos a obrigação, temos o dever de pregar o Evangelho a toda criatura, como diz lá em Marcos 16:15, né? Marcos 16:15, Jesus nos dá a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura, e pregar o Evangelho a toda criatura é uma das coisas que nós fazemos para fazer a vontade de Deus, né? E muitas pessoas perguntam, fazer a vontade de Deus e tudo mais, o que é a vontade de Deus? E João 14:21 vai dizer isso com muita propriedade. Em João 14:21, Jesus diz que aquele que cumpre e guarda os seus mandamentos é o que o ama. Ou seja, e é o que faz a sua vontade também, algumas versões falam. Seguindo esse raciocínio, veremos que a vontade de Deus já está explícita em sua palavra, e que só precisamos ler a palavra para que possamos cumprir a sua vontade. Isso é o ponto principal que nós precisamos observar, e é o que o autor fala em seu livro. Tanto que o Rodrigo Bibo, ele conta um testemunho da vida dele, de como ele chegou à vida pastoral. Ele diz que ele já tinha um interesse por cultos teológicos, que cultos doutrinários, onde era bem exercida a palavra ali, era ensinada a palavra de forma sublime e eficaz, e ele se interessava muito por isso.
E a partir desse interesse dele, ele começou a se interessar por esse mundo da teologia, a se interessar pela vida pastoral, e por isso ele quis seguir essa vida pastoral, né? É isso que ele diz em seu livro. E tem muitas pessoas que se perguntam, né, sobre a vida profissional, sobre cônjuge, sobre um monte de coisa. As pessoas hoje em dia falam assim: "Ah, mas eu preciso orar para para ter certeza de uma pessoa que eu vou casar, eu preciso orar para ter certeza se eu vou seguir essa carreira profissional". E segundo o Rodrigo Bibo, não. Segundo o Rodrigo Bibo, não. Segundo, na verdade, a palavra de Deus. Eu vou trazer dois argumentos aqui para falar para vocês, para deixar explícito essa questão. A primeira coisa que eu falo para vocês é que Provérbios 19:14 diz que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa do prudente vem do Senhor, né? O primeiro ponto trazendo acerca dessa questão do cônjuge, tá? Outra palavra que também me chama muita atenção sobre a questão da vida profissional é que Jesus usou a vida profissional de Pedro para que o nome dele seja glorificado. Em que passagem se encontra isso? Na passagem dos pescadores, onde Jesus diz que Pedro ele seria pescadores de homens, não somente pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Ou seja, Jesus utilizou da vida profissional de Pedro para que o nome dele seja glorificado. Isso também é um ponto muito interessante. E um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Em Mateus 10, vai dizer que quando nós formos julgados por júris, por tribunais, não será nós que estaremos falando, mas sim o Espírito Santo. E eu me pergunto, se o Espírito Santo nos guia no que falar em um tribunal, quando nós formos perseguidos, né, caluniados, como o próprio Jesus diz, por que ele não vai nos guiar na nossa vida total? Né? Porque se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, é ele que nos guia. Se nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós temos os frutos dele. E isso faz com que nós vivemos e a cada dia cumpramos, não sei se existe essa palavra, a vontade de Deus, né? Isso é um ponto muito interessante e foi o capítulo que mais me chamou a atenção. Fora disso, o resto do livro é maravilhoso. Eu gostei muito também dos comentários que alguns pastores, algumas pessoas que têm alguns cargos eclesiásticos, como o Paulo Ron, e outro também que eu vi o Lipão aqui, deixa eu ver, eu vi o Lipão também, da Igreja Onda Dura, e eu vi várias pessoas também. Eu gosto muito do trabalho que o Rodrigo Bibo faz através do Bibotalk, hoje, hoje a minha dicção tá meio ruim, mas ele faz um trabalho muito interessante no Bibotalk, que tá aqui, ó, nessa última folha. Se vocês quiserem saber um pouco mais, entre lá, pesquise aqui na barra do YouTube Bibotalk, que já vai aparecer o canal dele, onde ele posta muitos conteúdos. Eu sou um grande admirador do Rodrigo Bibo e recomendo muito. Ele tá escrevendo um novo livro agora, e quando ele lançar o próximo livro dele, prometo para vocês que eu vou lê-lo e vou trazer um review também, uma interpretação minha aqui. O próximo livro que eu vou trazer para vocês, a interpretação, é o livro Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva. Eu comecei a ler ele há pouco tempo, né? Eu tô na página 26, li bem pouquinho dele. Tô nessa página aqui, ó, 26. E tô gostando bastante dele. A primeira frase já dele já me trouxe muita atenção, que é onde ele fala que hoje em dia ateus e agnósticos sabem mais da Bíblia do que os próprios cristãos. Então já chegou metendo o pé na porta, né? Mas é isso, gente, que possamos a cada dia então crescer na nossa fé, exercendo a nossa fé com temor e tremor, como diz em Filipenses 2:12, se eu não me engano, e que possamos a cada dia conhecer mais de Deus, se relacionar com o Senhor, porque é dessa forma que nós cresceremos na fé e daremos bons frutos, assim como está em Gálatas 5, João 15 e em vários outros versículos da Bíblia. É isso, um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe todos vocês e que vocês possam ler a cada dia, porque a leitura é muito importante, tanto para a vida cristã como para a nossa vida num âmbito total. Amém? Tchau, tchau.